eleitos segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro 1 e 2. Amigo ouvinte, nós entendemos que somos pecadores salvos por Deus da sua ira. Queremos dizer que há uma justa ira de Deus contra o pecado e sabemos que a graça de Deus na encarnação, na morte e ressurreição de Jesus Cristo é que nos dá condição de sermos salvos dessa ira. Sabemos do que fomos salvos, mas não sabemos como viver na época atual. Isso ocorre porque não entendemos completamente o que significa ter sido salvo para Deus. Quer dizer que realmente não entendemos a nossa adoção em Cristo. A Bíblia descreve em termos vívidos a relação que podemos ter com o nosso Deus. E essa relação parece ser algo bastante importante para nós. Nesses dias em que estamos atravessando, são muitos os crentes que pensam em ter um relacionamento efetivo espiritual com Deus, de um modo que possam senti-lo, mas não sejam capazes de realmente defini-lo ou pensar sobre ele com cuidado. A verdade é que somos a raça eleita de Deus, o sacerdócio santo, o povo de propriedade exclusiva de Deus, embora tal eleição não exclua nenhum pecador do direito de pleitear a vida eterna. Mas em Efésios vemos uma definição clara do que Deus declarou sobre o nosso relacionamento pessoal com Ele. Se abraçarmos plenamente o que a palavra de Deus nos ensina sobre a questão de que fomos salvos, a estrutura, o conteúdo, os privilégios e as obrigações de nosso relacionamento com Deus, nossa experiência do Evangelho certamente será revolucionada. Amigo ouvinte, fomos salvos para Deus por meio da adoção. Quão grande é essa verdade sublime da adoção? Quando entendemos com clareza a doutrina bíblica da adoção, percebemos como ela deve afetar a forma como pensarmos no nosso relacionamento com Deus. Nosso Pai Celestial tem mostrado seu amor, sua graça e glória de forma singular pela adoção de filhos e filhas. O apóstolo Paulo começa a sua carta aos Efésios com um hino de louvor ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele louva a Deus por todas as bênçãos que temos em Jesus Cristo, seu Filho amado. Ele começa por revelar a doutrina da eleição e concentra-se nos fundamentos eternos das bênçãos de nossa salvação. Por muitos anos eu procurei conhecer essa preciosa doutrina, a doutrina da eleição. Embora mal compreendida por uma grande gama de teólogos de vasto saber, mas a verdade é que ela existe. Fomos eleitos de fato, não segundo a soberania de Deus, como afirmam alguns, mas segundo a sua presciência. Paulo tem uma forma muito importante de esclarecer esse assunto, pois ele deseja que conheçamos os alicerces ou os eternos fundamentos do nosso relacionamento com Deus, o propósito, a vontade, o decreto, o conselho,
a pré-ordenação e a nossa eleição, que converge na pessoa amada e gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, pois tudo é executado pelas mãos divinas. Deus colocou esses fundamentos lá na eternidade, do mesmo modo que alguém constrói um alicerce firme e profundo para levantar um arranha-céu de 58 andares, como as Torres Gêmeas, por exemplo, que foram implodidas. Deus está construindo um reino de salvação que se estende infinitamente para o alto, mas para isso ele constrói eternamente fundamentos bem profundos. Quais são esses fundamentos eternos? Bem, na base de seu relacionamento conosco, Deus deliberou várias bênçãos. Primeiro vem a eleição, a gloriosa verdade de que Deus nos escolheu em Cristo. Ele nos escolheu para vivermos vida santa, para o perdão e para o conhecimento do mistério de sua vontade. Quem está em Cristo é automaticamente um escolhido de Deus, um pré-ordenado em Cristo. E tal pré-ordenação não aconteceu na individualidade, mas na coletividade, pois a origem da igreja de fato é antes da fundação do mundo. Sua inauguração ocorreu no Pentecostes e o seu complemento dar-se-á no arrebatamento. Paulo extrai o termo adoção no contexto legal do Império de Roma. Nos dias de Paulo, a adoção era uma característica importante do mundo romano e não carregava nenhum estigma. Pelo contrário, era algo especial ter sido adotado. Isso significava que alguém importante tinha dedicado seu amor a alguém, adotando-o para ser seu filho e seu herdeiro. Devemos diferenciar a adoção da regeneração. Ambas estão relacionadas devido ao fato de precisarmos ao mesmo tempo da condição de filhos e filhas de Deus e de uma natureza transformada a fim de vivermos como tais. A nossa relação com Deus como filhos dele, filhos que possuem todos os direitos de um herdeiro, não se baseia em nossas justiças próprias. Ao contrário, a adoção é simplesmente uma mudança legal de status. Quer dizer, se você crê no Senhor Jesus Cristo, Deus concedeu-lhe o status de filho do Deus Altíssimo. Isso não depende de alguma devoção ou de algum sentimento que você tenha em relação a si mesmo, ou uma declaração legal, uma mudança de status. Da mesma forma, a adoção romana indicava uma ruptura radical com o passado. Todas as dívidas anteriores eram erradicadas e todas as bênçãos anteriores, todas as alianças anteriores eram apagadas. Uma pessoa adotada se tornava alguém completamente novo, assim como nós nos tornamos novas criaturas em Cristo. Ainda somos capazes de agir segundo a velha natureza do pecado, mas essa é uma atitude vergonhosa e ingrata. Mas isso, lamentavelmente, existe por ser limitações que foram impostas pelo pecado.
A adoção significa a adesão plena à família de Deus. Deus tem apenas um filho eternamente gerado por Ele, o Senhor Jesus Cristo. Mas todos os seus filhos por adoção também têm pleno direito e seus afetos e plena participação em sua família. Somos, como diz Paulo em Efésios 5:1, filhos amados de Deus, pois Ele traz em si mesmo um grande amor para conosco, visto que na eternidade Ele se propôs a adotar filhos e filhas que o conheçam como Pai Celeste. Podemos realmente saber que fomos amados e não membros de segunda classe dessa família. Os certificados de adoção que hoje conhecemos podem nos servir de ensino aqui. Um certificado legal de adoção do Estado brasileiro diz: o referido adotado terá todos os direitos de um filho e deve ser herdeiro dos pais adotivos e estará sujeito a todos os deveres de um filho. Assim também, como filho de Deus pelo processo da adoção, temos todos os direitos e deveres dos filhos de Deus e somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, e a nossa vida mais do que guardada, escondida com Cristo em Deus. Que Deus, por sua graça, lhe abençoe rica e abundantemente. Amém.